minha gente, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se gostar do vídeo, curte, comente e compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Não esquece de ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Bom, minha gente, no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a minha primeira gestação. Minha experiência como mãe de primeira viagem e muito nova, né? Como vocês sabem, em algum dos vídeos aqui anteriores eu falei sobre... Eu já tive 3 gestações e o meu nenenzinho do meio eu perdi. Se vocês quiserem saber um pouco mais como foi, como eu descobri, vocês deixam aqui nos comentários que eu trago outro vídeo falando como foi. Bom, mas o assunto não é esse, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha primeira gestação, vou explicar como foi que eu descobri, como foi a minha experiência, e é isso. Bom, fazia alguns meses que eu estava namorando o pai da minha filha. A gente foi morar junto e depois de um tempo eu comecei a sentir uns enjoos. Uma coisa assim que eu nunca tinha sentido, sabe? Eu acordava de madrugada com uma ânsia muito forte e eu ia no banheiro, vomitava um líquido esverdeado, meio amarelado, e eu nunca tinha vomitado daquele jeito. Só que eu não estava desconfiando que eu estaria grávida, porque desde quando eu menstruei, minha menstruação sempre foi muito desregulada. E fazia 4 meses que eu não estava menstruando. E sempre foi assim, vinha um mês sim, faltava 2, aí vinha, faltava 3 meses, e sempre foi assim. E eu não desconfiei que eu estava grávida dessa vez, porque pra mim era normal, né? A menstruação atrasar. Aí eu lembro que a prima da minha filha teve uma vez que estava muito enjoada, e eu vomitei umas 3 vezes, e ela falou bem assim: ah, mulher, tu tá grávida. Falei, tá repreendido. Minha gente, eu só tinha 15 anos, né? Eu só tinha 15 anos e eu já fiquei com aquilo assim na minha cabeça: eu tô grávida, será que eu tô grávida mesmo? E eu fiz um exame, deu positivo. E eu não queria aceitar que eu estava grávida, eu não queria aceitar que eu estava grávida, porque o povo sempre me deixou traumatizada com esse negócio de gravidez. As pessoas falavam: ah, tu engravida, tu vai perder a tua vida, tu não vai mais viver, tu não vai mais fazer nada, tu não come, tu não vive, né? O povo faz um bicho assim de 7 cabeças. Então, pra mim, eu não... Minha vida tinha acabado, né? Pelo que o povo falava, minha vida tinha acabado. Até que depois de uns dias eu comecei aceitando, né, aos poucos. Só que aquele aceitando assim, sabe, meio que não aceitando. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Aí iniciei o meu pré-natal. Eu lembro que minha primeira minha consulta, eu fui na médica, eu já fui assim assustada, porque a primeira consulta a médica já viu que o coraçãozinho dela já estava bem adiantado assim os batimentos. E quando eu cheguei lá, que a gente foi fazer as contas assim do tempo que eu estava de gestação, se eu não me engano, eu já estava com 17 semanas. Eu acho que eu já estava com 17 semanas. Minha gestação já estava bem avançada já, sabe? E eu não tinha barriga. Eu não tinha barriga, minha barriga não tinha crescido. Minha barriga veio crescer mesmo depois que eu descobri que eu estava grávida. E eu já fiquei assustada, porque ela já me encaminhou. Eu fui num postinho, né? Ela já me encaminhou para um hospital, uma maternidade que tem aqui na minha cidade, para eu poder ter acompanhamento, por 2 motivos. Minha gestação era de alto risco por conta da minha idade, e ela achou melhor eu ficar sendo acompanhada lá, porque na primeira vez que eu fui fazer meu pré-natal, ela já colocou o aparelhinho e já deu para ouvir os batimentos. E os batimentos estavam acelerados. E ela achou melhor eu ir para lá, porque lá tinha um suporte maior, era uma maternidade bem conhecida, lá tem de tudo. Tudo que você precisa assim nessa questão de maternidade é lá. Aí fui para lá, comecei a fazer meu pré-natal, alguns exames e tudo. Essas coisas que você já sabe. Na minha gestação, eu tive muitas idas e vindas no hospital. Eu lembro que quando eu tive 3 ameaças de aborto durante minha gestação, porque eu passava muito vexame na minha gravidez, eu tive muita raiva, muito estresse, eu não aproveitei minha gravidez, eu não, sei lá, não aproveitei nada,
Só o tempo só foi passando mesmo e pronto. E eu tinha muita raiva, muito estresse. Eu ia muito no hospital, tinha muita dor, muita dor. Só quem já passou por isso entende. Eu sentia muita dor, muito incômodo, muita coisa mesmo assim, sabe? Às vezes eu achava que eu já tava já parindo já, minha gente, de tanta dor que eu tava sentindo. E eu ia no hospital, fazer aquele processo todo de toque, avaliação, e não, na verdade não era. Era um alarme falso, né? Aí minha gestação foi resumida a isso. Agora eu vou contar um pouquinho sobre o meu relato do parto, porque o vídeo tá muito pequeno ainda, eu vou emendar assim. Eu lembro que um dia antes de eu parir minha neném, né? Eu tava sentindo, já uns 3 dias, eu tava sentindo umas dorzinhas, bem, umas coisas incomodando assim nas minhas costas, uma queimação, um peso assim, bem aqui no pé da barriga, eu tava sentindo um peso. Pra mim era normal, só que desses 3 dias pra lá, tava mais do que o normal, do que eu tava acostumada, né? Mas eu achei tranquilo, porque estava se aproximando, né, a data do parto. E lembrando que minha filha nasceu um pouquinho antes do previsto. Ela estava prevista para nascer dia 27 de dezembro e ela nasceu dia 28 de novembro. Então, ela nasceu com 29 dias de antecedência. Quando foi um dia antes de eu parir ela, eu lembro que eu fui dormir com muita dor assim nas costas, uma queimação, um incômodo muito forte. Fiquei até. Passei um bom tempo assim da madrugada acordada, porque não tinha posição, nada prestava. Eu não conseguia dormir, o sono não vinha, até que eu acabei adormecendo. De manhãzinha, eu acordei, o pai dela me chamou falando que ia trabalhar. E quando eu levantei da cama, eu senti uma coisa assim, tipo uma coisa assim que caiu assim, ploc, na minha barriga. Quando eu olhei pro chão, um monte de água escorrendo. Eu jurava que eu tava fazendo xixi, mas só que eu não conseguia segurar o xixi, eu não conseguia, a água continuava escorrendo. Daí eu fui na casa de minha mãe. Chegando lá, a madrinha. Bom, minha gente, tive que dar uma pausa porque o neném acordou e eu tive que pegar ele. Aí ele tá aqui comigo. Sim, então chegando lá na casa de minha mãe, a madrinha da minha filha tava lá. E eu cheguei e eu expliquei, né? E lá tava a mulher de um tio meu e a mulher de 2 tios meus. Só que uma das duas estava grávida. E ela tava com um mês a menos que eu. E ela já tinha uma filha já. Aí eu cheguei e expliquei, né, o que tinha acontecido, que tinha descido esse líquido e que estava descendo tipo um catarro, assim, na minha calcinha. Continuou descendo. E a mulher do meu tio, que não estava grávida, disse assim, que achava melhor a gente ligar para o SAMU e pedir orientação do médico. E foi o que a gente fez. A gente ligou para o SAMU. Aí, minha gente, tive que ajeitar o neném aqui porque ele estava aperreando. Aí a mulher do meu tio, que não estava grávida, falou que achava melhor a gente pedir a orientação do médico, porque para ver o que é que ele achava, né? O que é que ele dizia. E a gente ligou para o SAMU e eu conversei com o médico, expliquei o que estava acontecendo, expliquei minha idade gestacional, eu estava de 37 semanas e um dia. E expliquei a ele, falei tudo certinho, né? E ele falou que não tinha como me falar por telefone o que estava acontecendo, que ele achava melhor enviar uma ambulância com uma pessoa que entendesse e lá, né, quando a pessoa chegasse, iria me falar o que estava acontecendo. E assim aconteceu, né? Com um tempinho, chegou uma ambulância com uma moça e um rapaz. E a moça, conversei com ela, expliquei o que estava acontecendo e tudo mais. E ela, quando viu, né? Ela falou que eu provavelmente estava entrando em trabalho de parto e achava melhor a gente ir para a maternidade e lá eles iriam me avaliar para ver o que era que estava acontecendo. E eu fui na ambulância mesmo. E quando eu cheguei, e no caminho, eu passei mal, vomitei muito, vomitei, porque a minha gestação todinha, assim, de minha filha, do começo até o dia de eu ter ela, minha gente, foi tudo assim, vomitando. Tinha dia de eu vomitar, assim, 6, 7 vezes, assim, no dia, eu tava, sabe?
Aí a gente foi, né? Chegando lá, eu fui ser avaliada, né? E quando eu cheguei, assim que eu cheguei, a médica me disse que eu estava entrando em trabalho de parto e eu já estava com 2 centímetros de dilatação. E eu já fiquei internada já. Naquele tempo, isso faz 7 anos atrás, vou fazer 8 anos, minha filha já, eles internavam quando você estava com 2 centímetros de dilatação, você já internava já. Mas hoje em dia, né, eles só internam a partir de 4 centímetros de dilatação. Aí, minha gente, eu já fiquei internada já e subi lá pra sala, né, que a gente fica lá, pra ter o neném. E no começo, assim, foi bem mais tranquilo, assim, foi de manhã isso, foi bem tranquilo. Só que tinha uma moça lá que ficava toda hora, sabe, fazendo umas perguntas, tipo, como é seu nome, se você já teve aborto, quantas gestações você teve e tudo mais, essas perguntas. Era toda hora elas vinham, ficavam revezando assim, umas moças, sabe? Elas vinham fazer esse tipo de pergunta. Aí eu fiquei lá, minha gente, quando foi assim, chegando. Bom, minha gente, ajeitei aqui a criança de novo, porque vai dar 2 horas da manhã, desde 9 horas da noite que eu tô tentando gravar esse vídeo e ele não deixa, né? Porque ele dormiu, acordou, aí dormiu, consegui colocar na cama, aí sentiu falta de mim na cama e agora tá aqui comigo, né? Aí fiquei lá na salinha lá, até então tava tranquilo, mas aí quando foi chegando assim, umas 2 horas da tarde, as contrações foram aumentando, aumentando, aumentando muito, muito, muito mesmo. E quem foi ficar comigo foi a madrinha da minha filha, foi ela que ficou lá comigo o tempo todo, ela quem ficou comigo, passou os 3 dias lá comigo que eu precisei ficar. Desde quando eu entrei no hospital, ela só saiu de lá comigo. Passei esse tempo todo sentindo contração. Aí quando foi umas 2 e pouquinho da tarde, eles vieram e colocaram soro. Colocaram soro para poder agilizar, né? Eles dizem que é para agilizar a dilatação, minha gente. Mas pense num sorinho abençoado que cada gota a dor aumenta. Cada gota a dor aumenta. Cada vez que eu pensava assim, meu Deus do céu, se vir outra dor mais forte do que essa, eu não aguento, eu vou morrer. Aí eu calava a boca e vinha uma dor mais forte. Até que quando foi chegando assim umas 6 horas da noite, depois de muita coisa, muito sofrimento, porque minha gente é dor, viu? Eu comecei a sentir um impulso assim, sabe, pra baixo. Comecei a sentir um impulso, e eu comecei a dizer a menina que tava comigo, que tava saindo, que eu tava sentindo, que tava saindo, que tava saindo. E ela foi chamar a médica. Quando a médica veio, a médica disse que realmente eu já tava já em trabalho de parto já tava, né, quase parindo. E elas me levaram pra sala de parto. E aí foi a parte que me pegou mesmo, porque eu demorei muito tempo para conseguir colocar meu neném para fora. Por quê? Porque o dia inteiro que eu fiquei lá, várias moças tiveram os seus bebês na cama lá, né? No pré-parto, né? Lá na sala de pré-parto, várias moças tiveram seu neném lá. E não é sofrido assim, não é tão sofrido, né? Porque você consegue rapidinho, além de ter muito sofrimento. E a moça que tava comigo, ela falava toda hora assim, vai, coloca força, quem sabe tu não tem aqui, é melhor do que tu ir pra sala do parto. E eu fiquei colocando força nessa intenção, né, de ter o neném lá, porque... Mas, minha gente, como eu não consegui, né, ter minha neném lá, acabou que eu cheguei nos 9,5 cm de dilatação, a médica veio me avaliar, né, e viu que já tava bom já pra ir pra sala do parto, pra mim poder parir. E aí eu fui, né, pra sala do parto e chegando lá, eu fiquei colocando força, 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 só que eu já tava com pouquíssima força, eu já tava bem fraca já, porque eu passei o dia colocando força. E também, assim que eu cheguei, tinha uma moça lá, né, que me ajudou a subir na maca. Ela falou bem assim pra moça que tava comigo, tia, posso amarrar o pé dela? E como, minha gente, eu sou escandalosa, mas eu não gritei não. Eu sou escandalosa, sei não. Aí
ela foi e falou que podia. E ela prendeu meu pé com tecido. Ela pegou um pedacinho de tecido e ela prendeu meu pé assim no gancho. Eu não sei como vocês chamam aí na cidade de vocês, mas aqui é onde a gente mora, a gente chama de gancho. Ela prendeu meu pé assim no gancho, que minha gente, que nó que ela deu, porque não tinha que tirar assim não, viu? E ela prendeu meu pé e aí eu fiquei colocando força, força, força. Só que eu colocava força e eu colocava força na perna também. E ao invés de eu descer assim para poder minha perna abrir mais, eu fazia força e eu subia, a minha perna meio que fechava. E teve uma hora que ela começou, ela faz um movimento tipo assim, ó, ao redor da cabeça do neném quando vai coroando. E minha gente, esse movimento dói, dói, que não é brincadeira não. E ela fazendo esse movimento, eu lembro que eu tirei assim a mão dela. Aí ela, tia, tá vendo? Quando acontece alguma coisa com o neném, a culpa é do médico. Mas foi assim, no impulso, sabe, da dor, porque eu já tava com muita contração, assim, não tinha pausa, não dava espaço. E tava também dolorido, né? Porque eu tinha já tinha levado bastante toque. E ela tava lá, assim, fazendo esse movimento. E dói muito, minha gente. Dói, incomoda muito. Aí ela, mãe, faça força, faça força. E eu fazia força, força, força. E não conseguia, né? Até que ela me ajudou, assim. Ela me ajudou, tirou minha neném. E quando ela saiu roxinha e sem chorar. Ela não chorou. Ela colocou ela em cima da minha barriga, pediu pra me segurar. Eu tava tão fraca, mas tão fraca, assim, debilitada, que eu mal tinha força, assim, de levantar a cabeça e olhar pra cara dela. Eu olhei, assim, sabe, de cantinho, assim, do olho e pronto. E ela só chorou quando ela cortou o cordão umbilical. Quando ela cortou um cordão umbilical, ela só miou, assim, bem de leve e pronto, foi isso. E aí elas me limparam, eu não levei ponto, não levei nenhum ponto. E elas me limparam e me deixaram assim, me botaram para fora da sala, assim, num corredorzinho, e levaram minha filha para ficar um pouquinho na incubadora, porque ela nasceu roxinha, passou da hora de nascer. Vai entender, né? A criança nasce 29 dias antes, mas passa da hora de nascer, né? É assim mesmo. Levou ela para a incubadora, depois de um tempo me levaram para a salinha lá que eu ia ficar. E a gente ficou lá. Eu fui para a sala do parto, era 6 e pouquinho. E eu consegui ter ela por volta de 8h50 da noite. 8h50 da noite foi, eu tive ela. Então, minha gente, passei esse tempo todinho na sala, 2 horas, mais de 2 horas, aliás, né? Na sala de parto, só colocando força, 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 força. Você já imagina como foi que eu saí de lá. Eu não tinha nem, assim, força para falar. Eu lembro que quando eu tava no corredor, não podia ficar, só podia ficar um acompanhante lá. E a moça que tava comigo desceu, porque era o primeiro andar, assim, onde eu tava. Ela desceu e minha mãe subiu. E quando minha mãe subiu, minha mãe falou assim, perguntou aonde a menina tava e entrou assim, olhou na salinha. E ela veio bem assustada, assim, dizendo, mulher, o que foi que tu fez? A menina tá com a cabeça assim inchada, sabe? Ela tá com a cabeça inchada, eu já fiquei assustada já, porque eu nunca nem tinha visto. Mas ela nasceu assim, com uma parte assim inchada, um volume assim na cabeça, só que era mole. Tipo líquido mesmo, que tinha dentro assim, era mole. Aí eu fui pra sala e ela ficou na incubadora. A moça que ficou comigo, né, depois de, acho que eram uns 11 horas pra meia-noite, ela foi lá atrás da menina, porque tava chegando as mães, tudo com seu neném, o neném tava vindo e ela não vinha, né, e ela foi lá saber o que era que tava acontecendo. Mas as enfermeiras não entregou a ela, porque elas não entregam, né, porque tem toda aquela questão de, às vezes acontece sequestro de bebê e tudo, né. Eu acho que seja por isso que elas não confiam nas pessoas, mas aí ela trouxe, junto com a moça, ela trouxe, e eu tava assim, tipo, debilitada. Aí eu lembro que ela trouxe toda enroladinha assim num paninho, só o rosto de fora, e ela com esses 2 dedinhos aqui, minha gente, assim, ó, na boca, chupando. E a enfermeira chegou assim perto de mim e falou assim, mãe, dá peito no neném, que o neném tá com fome. E minha gente, era tão miudinha que eu não sabia nem como era que eu pegava. Bem molinha. Eu nunca tinha pegado no bebê recém-nascido. Quem me ajudou foi
a madrinha dela, né, que me ajudou com tudo, que me ajudou a cuidar dela, que me ensinou muita coisa, que eu sei hoje, né, me ensinou a cuidar dela, me ensinou a criar ela, né. Eu não sabia de nada, eu não entendia de nada, eu nunca tinha tido um filho, né, não sabia como era que funcionava e ela me ajudou com tudo. Apesar de que ela não tem filho, mas ela já foi babá de muita criança, então ela tem uma experiência, né, com criança e ela me ajudou. Ficou comigo, me ajudou a segurar ela, me ensinou, né, como pegar ela direitinho e tudo mais. E assim, o tempo que eu passei lá foi bem tranquilo, assim, no hospital foi tranquilo, normal, nada demais. E aí a gente veio pra casa, né? Minha experiência como mãe, assim, foi tranquilo. Pra mim foi bem tranquilo, assim, a minha experiência como mãe. Ela é tranquila, ela sempre foi tranquila. Ela só tinha aquela coisa, assim, bem mais apegada, assim, comigo, porque eu amamentei ela até 1 ano e 11 meses. E ela só queria ficar comigo, pra onde eu ia eu tinha que levar ela. Se eu fosse no banheiro, ela tinha que estar comigo. Eu não conseguia fazer nada sem ela estar comigo. Mas aí depois que ela largou assim o peito, né? Eu tirei o peito dela porque eu não estava tendo mais leite para amamentar ela quando fez 1 ano e 11 meses. Eu não sofri para dar de mamar. Para amamentar ela eu não sofri, eu só me incomodava por eu não ter costume de amamentar ninguém, né? E era uma coisa nova assim para mim. Eu sentia uma agonia assim no peito, mas ferir, doer, essas coisas eu não senti, não sofri com ela pra amamentar, não. Eu sofri pra tirar, porque aí quando foi no finalzinho, assim, quando tava quase tirando o peito dela, meu peito feriu, meu peito chegou a ferir. Meu peito ardia muito quando ela sugava, porque não tinha mais o que sugar, ela sugava nada, né? Não tinha mais o que sugar. E aí eu tive que tirar dela, porque ela não comia nada, absolutamente nada. Eu tive que tirar o peito. Ela sofreu assim por uns 3 dias. Mas aí depois de 3 dias ela começou a comer, comer, comer. E hoje é tranquila, ela é tranquila. É ótimo. E minha experiência como mãe de primeira viagem foi essa. Se vocês quiserem que eu fale sobre a minha segunda gestação, vocês deixam nos comentários que eu trago no próximo vídeo e explico para vocês um pouquinho de como foi, fala um pouquinho sobre, né? Então, minha gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir, comentar e compartilhar.